A luneta meridiana Bamberg faz parte do acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. O instrumento foi fabricado na Alemanha no início do século XX e funcionou no Observatório Nacional até a década de 70. Durante seu período de funcionamento, seu papel mais importante foi de determinação de latitude, longitude e da hora certa do Brasil. Nós estamos num espaço que é do Museu de Astronomia e Ciências Afins, é uma instituição de pesquisa e de preservação do patrimônio cultural da ciência e tecnologia. Então, esse conjunto é da virada do século, do início do século XX, foi inaugurado em 1921, mas ele é característico mesmo desses conjuntos relacionados à observação do céu da virada do 19 para o 20. Então, nós temos uma coleção de 2.000 objetos relacionados à ciência e tecnologia, além de guardar um conjunto de edificações funcionais da astronomia. O que nós vamos falar é de um dos instrumentos de grande porte da coleção do Museu de Astronomia, a luneta meridiana Bamberg, que fez parte de um projeto em cooperação entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Museu de Astronomia. A parceria que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos entre a COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Museu de Astronomia tem relação com a implementação de uma tecnologia de digitalização em 3D para objetos, e, em contrapartida, a restauração de um instrumento, de um objeto histórico pertencente à coleção do museu. O objeto virtual vai permitir não só uma precisa documentação de como era ele antes do restauro e depois, de como as peças se encaixavam, das funcionalidades de cada mecanismo do instrumento e também um modo de exibir ao público em geral como ele funcionava. O principal desafio desse projeto foi juntar os requisitos de uma digitalização de um instrumento que é tanto histórico, um artefato histórico, como um instrumento científico. O processo de digitalização contém basicamente duas partes principais. Uma é a aquisição da geometria, que nesse caso utilizamos um scanner a laser Minolta. A outra é a aquisição de aparência, onde fazemos uma tomada de várias fotografias em alta resolução que depois são mapeadas nesse objeto virtual, formando o que a gente chama de uma textura. Então no final a gente tem um objeto virtual em alta resolução geométrica e também de cor, de aparência. Calibrar a luneta meridiana, primeiro seu eixo óptico é alinhado com a mira, que fica a alguns metros do instrumento. Em seguida, os níveis de bolha são utilizados para garantir um nivelamento mais preciso no eixo horizontal e vertical. O eixo horizontal da luneta meridiana é alinhado no sentido leste-oeste, para marcar a passagem de estrelas pelo plano meridiano no sentido norte-sul. A luneta é rotacionada até um ângulo pré-determinado para marcar a passagem de uma estrela específica. A luz entrando pela luneta é refletida em um espelho dentro do seu corpo, chegando até o micrômetro, por onde são feitas as observações. O micrômetro é ligado por um fio a um cronógrafo para registrar o tempo de passagem da estrela. Logo antes da estrela passar pelo meridiano, ocorre a inversão do instrumento, onde o corpo é girado em 180 graus e a luneta novamente rotacionada para a mesma posição inicial. Uma das funções dessa inversão é compensar erros de colimação no instrumento. Agora, pelo outro lado, observe-se a estrela descendo até que ela chegue na mesma altura do início da observação, marcando assim o fim da medição. Esse projeto da COP com o MAST, por ser praticamente pioneiro nesse âmbito de digitalização de instrumentos científicos em altíssima resolução, mostrou diversos problemas e desafios nessa campanha que antes a gente nem sabia que eles existiam. Então, daqui para frente, a gente vai fazer um grande esforço para tornar essa tecnologia mais viável e eficiente para que seja possível digitalizar novos instrumentos e novos acervos em menos tempo e com menor custo.